Estamos começando agora mais um programa Nossa Saúde, cheinho de informações para você. O tema de hoje é febre amarela. Santa Catarina está em estado de alerta por causa da doença, que é considerada grave e pode levar à morte. Vamos saber quais os sintomas, como se dá a transmissão da febre amarela e principalmente como se prevenir. Você é nosso convidado, fique com a gente. E a nossa entrevistada é a bióloga Renata Gatti, coordenadora do Programa de Vigilância da Febre Amarela em Santa Catarina. Renata, bem-vinda. O Ministério da Saúde incluiu Santa Catarina em estado de alerta. O que exatamente significa isso? Sim, o estado de Santa Catarina, desde 2019, que a gente tem o vírus dentro do território catarinense. Ele chegou por meio de corredores ecológicos que vinham de Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente já sabia que o vírus ia em algum momento chegar no estado. E a gente veio ao longo do ano de 2019 avisando e alertando a população para buscar os postos de vacinação, porque a gente sabia que no verão de 2020, que é o atual que a gente se encontra, ia ocorrer a maior amplificação do vírus, né? Que é o que a gente está percebendo com o número crescente de mortes de macacos. Então, realmente, o estado de Santa Catarina está em alerta e pedindo às pessoas que busquem a vacinação o quanto antes. E quais são as áreas de maior risco aqui no estado? Hoje, atualmente, a gente está tendo uma amplificação muito grande na região do Médio Vale do Itajaí, do Planalto Norte, mas o vírus, pelas mortes de macacos que a gente está observando, ele está seguindo sentido o Médio Vale do Itajaí para baixo, para Rio do Sul, Caçador, divisa do Paraná paralelo ali, e sentido litoral também. Então, ele geralmente está caminhando em torno de 3 quilômetros ao dia. Então, é uma amplificação muito grande. É uma velocidade assim, acima do que a gente esperava. A morte de macacos ela tem aumentado bastante esse ano com relação ao ano passado e isso é um sinal de alerta. Sim. Explica pra gente por quê. Então, a febre amarela é uma doença de macaco, ela não é uma doença de ser humano, de pessoa. As pessoas elas se infectam acidentalmente ou quando vai fazer algum tipo de atividade em mata, de ecoturismo, pesca, ou quando mora próximo à mata. Santa Catarina tem uma característica muito interessante que a maioria dos municípios são inseridos em ambiente de mata. Então as pessoas elas estão mais expostas do que um ambiente praticamente urbano, sem vegetação. Como é uma doença de macaco, e esses macacos a gente tem uma fauna muito rica em Santa Catarina, com muitas espécies, principalmente bugio, a gente consegue observar essa doença no ambiente silvestre, porque a gente começa a ver esse número crescente de mortes de macacos. Então, não existe nada que mate tanto macaco como febre amarela. Então, é uma doença que circula naturalmente entre eles e os mosquitos que transmitem essa doença no ambiente de mata. Então, as pessoas que moram próximas a esse ambiente, elas estão correndo risco, porque esses mosquitos, eles têm essa capacidade de deslocamento da mata até a borda da mata, ou às vezes se desloca 6 quilômetros para dentro de um ambiente urbano, depois volta para a mata. Então, essas pessoas que estão ali próximo a esse perímetro, assim, entre essa interface, né, silvestre com urbano, elas correm mais risco do que uma pessoa que está praticamente assim num ambiente praticamente urbano. Não que essa também não tenha risco, mas é menor do que uma que está exposta próximo a um ambiente de mata. Por isso é fundamental que essas pessoas estejam imunizadas. Exatamente. Né? A gente vai daqui a pouquinho no próximo bloco falar sobre a vacinação, sobre a importância, como se vacinar, enfim, todas as informações sobre isso. Continuando com relação aos macacos, né? O que as pessoas devem fazer quando encontrarem um macaco morto? Os macacos, para a vigilância epidemiológica, ele é considerado sentinela para a febre amarela. Então não existe nenhum outro animal capaz de dar esse sinal da presença do vírus da febre amarela como o macaco. Então, a gente, de certa forma, pede à população para que não agrida esses animais, não mate, não casse, porque sem esses animais a gente não consegue identificar antecipadamente que esse vírus está circulando na região. As pessoas, ao verem um macaco morto ou doente, ou um comportamento anormal, eles têm que avisar imediatamente a vigilância epidemiológica, uma unidade de saúde, ou a gente estimula que utilize um aplicativo que é simples, um aplicativo chama Sigel, que pode baixar no celular, e a pessoa, ao ver um macaco doente, ela pode tirar a foto desse animal
E ao momento que ela sobe essa foto para o sistema, a gente recebe alerta imediato de que aquele animal está em determinado local e a gente já sai para fazer a coleta de amostra. Então, essa informação ela tem que chegar até nós em até 24 horas, porque a gente tem um tempo até deslocar os técnicos para o local onde esse animal está morto e que é de preferência em até 8 horas, até no máximo 24 horas, para coletar as amostras. Fora esse prazo, a gente não consegue dizer que aquele macaco morreu por febre amarela. Mas independente do diagnóstico, se você tem um macaco morto, mesmo que a gente não consiga coletar a amostra, quando a gente percebe que tem vários macacos morrendo no mesmo bairro, na mesma localidade, isso é muito típico de febre amarela. Então, independente de diagnóstico, aquilo já mostra pra gente que o vírus está circulando ali. Renata, você falou aí da questão da morte dos macacos, né? Muitos têm morrido naturalmente, agora as pessoas, às vezes, com medo também, a gente tem registros aí pelo Brasil afora de pessoas que matam os macacos, que envenenam, que agridem os macacos. E só lembrando que o macaco ele é tão vítima quanto o humano, né? E na verdade ele é um protetor nosso, né? Exatamente. Então, a população, ao invés de ter esse pensamento de achar que macaco transmite, o que não é verdade, ele não transmite nem por contato, quem transmite é o mosquito. Tem que prestar atenção nesses animais. Então, tem muitos municípios de Santa Catarina que praticamente a gente diz assim que cada um tem o seu macaco, né? Que é tanto macaco que as pessoas podem passar a observar no sentido assim, semana passada tinha um bando, hoje já não tem mais, sumiu. Então, isso já é um indicativo de que sumiu aquela população. Eles estão nos mostrando, eles nos alertam que o vírus está ali. Então, se a gente não tiver esse animal que praticamente funciona como um filtro para que esse mosquito não chegue até nós, a gente só vai saber que o vírus está presente quando a gente tiver casos humanos, o que é o que a gente quer evitar. Né? Então, o objetivo da vigilância de febre amarela é justamente evitar casos humanos, através da detecção do vírus em tempo oportuno, ainda lá no ambiente de mata, junto aos macacos, e a gente então tem a possibilidade de antecipadamente já poder fazer o bloqueio vacinal e as pessoas então ficarem protegidas. Então o macaco ele funciona como o nosso amigo. Infelizmente ele alerta com a sua própria morte, né? Eles são as primeiras vítimas, mas esses mosquitos eles gostam de macaco. Então se a gente não tem esses animais presentes, se a população agride, se há caça indiscriminada desses animais, a gente vai estar atraindo essa doença para o ser humano, né? Porque o mosquito ele gosta de primata, nós também somos primatas, mas ele prefere o macaco, então ele funciona como um filtro. Se a gente não tem, nós vamos estar colocando a população muito mais em risco do que atualmente a gente está tendo condições de vacinar por causa que a gente está tendo esse alerta e muito intenso nas regiões mais afetadas. E Renata, também é importante a gente fazer uma diferenciação, porque o que nós temos hoje no Brasil é a febre amarela silvestre. Agora a gente também tem a febre amarela urbana, que há muitas décadas não é registrada no Brasil. Qual a diferença? Então a febre amarela ela pode ser transmitida por alguns mosquitos. Atualmente ela é transmitida por 2 tipos, que são hemagogos e sabetes, são 2 espécies de mosquito que vivem estritamente em ambiente silvestre. Eles não conseguem se reproduzir em ambiente urbano, como é o caso do Aedes aegypti, que é o da dengue. Quando essa doença está presente no ambiente urbano, aí sim o Aedes aegypti pode transmitir febre amarela. No entanto, hoje a gente preocupa mais não com a questão da pessoa ser fonte de infecção e levar isso para o centro urbano, mas muito mais pela proximidade do ambiente urbano desse ambiente silvestre, porque como eu falei, os mosquitos eles têm essa capacidade de se deslocar da mata até o ambiente urbano, depois voltar. E o Aedes aegypti, ele não faz isso, mas existe um primo do Aedes aegypti, que é o Albopictus, que ele faz esse intercâmbio entre mata e ambiente urbano, e ele se reproduz em ambiente urbano. Então, essa interface silvestre-urbano é o que mais nos preocupa, não muito quanto o homem como fonte de infecção, mas esse trânsito que o primo do Aedes aegypti pode fazer. Então, ele pode ser uma ponte entre essa febre amarela silvestre e levar isso para o ambiente urbano. Essa é a nossa maior preocupação. E também ele se reproduz também em ambiente urbano, assim como o Aedes aegypti. Então as pessoas também têm que auxiliar nesse sentido, combater os focos, né, do Aedes, ajudar nesse sentido, porque senão a gente aumenta a probabilidade de trazer isso para o ambiente urbano, que é o que a gente não quer. Fica bem mais complicado de trabalhar e conter a febre amarela nesse tipo de ambiente.
Embora os vetores sejam diferentes, os mosquitos transmissores sejam diferentes, o vírus é o mesmo e as manifestações clínicas também são as mesmas. Quais são os sintomas da febre amarela? A febre amarela, ela tem um período de incubação em torno de 3 a 6 dias. Então, a pessoa, quando ela é picada por esse mosquito silvestre, que é o que atualmente está transmitindo a doença, em termos de 3 a 6 dias, ela vai ter uma febre de início súbito, uma febre alta, acima de 38, 39 graus. Ela vai ter dor no corpo, dor abdominal, náusea, vômitos. E isso pode ser confundido com outras doenças. Então, a assistência médica achar que ela está com uma virose ou uma gripe, pensar em outras possibilidades que não febre amarela. E é aí que mora o perigo, porque como febre amarela está presente no estado, é preciso pensar na possibilidade de ser um caso de febre amarela. É uma doença muito dinâmica, então o paciente ele tem que ser monitorado constantemente, você não pode liberar ele para casa antes de fazer todos os exames laboratoriais, que a gente chama de exames específicos. Então, o vírus ele promove uma alteração no fígado, então as enzimas do fígado ficam muito alteradas, muito além do limite normal. Quando passa do estágio de 3 a 4 dias, essa pessoa pode evoluir para um estado muito grave, que dá falência renal, falência hepática, quadro hemorrágico, e aí realmente fica muito difícil da gente poder ajudar essa pessoa a não ir a óbito. Então, ela é uma doença muito rápida, evolui muito rápido o quadro para um estado grave. Então, é muito importante que já no começo, quando a pessoa, principalmente se ela vem de área onde está tendo circulação viral, pensar na possibilidade de ser, porque daí a gente pega no início e tem condições de dar um suporte médico adequado àquela pessoa para que ela não evolua para um estágio mais grave. E as unidades de saúde do estado, elas estão preparadas para fazer essa diferenciação da febre amarela e outras doenças e fazer esse atendimento rápido? Sim, o estado de Santa Catarina a gente produziu ano passado, pelo fato da gente já saber que isso ia acontecer, a gente produziu um fluxograma de manejo clínico de pacientes suspeitos de febre amarela, que foi distribuído para todas as unidades de saúde, tanto privadas como públicas. Então, lá tem todo o explicativo de como conduzir um caso suspeito, a classificação, a definição de caso suspeito, o que fazer, os exames, o que deve pedir e o caso, se precisar deslocar esse paciente para um hospital que tenha leito de UTI, também está tudo explicado lá. Então, as instruções já estão disponíveis, basta a rede estar sensível para pensar na possibilidade de ser febre amarela. E se fizer bem certinho o fluxograma, não tem erro, a gente vai conseguir, então, evitar óbitos. A gente vai fazer agora uma pausa, Renata, e na sequência a gente volta com mais informações. Vamos falar sobre a importância da vacinação no combate à febre amarela. Não saia daí, a gente está te esperando. Estamos de volta com o Nossa Saúde e continuamos a nossa entrevista hoje sobre febre amarela. Renata, existe uma preocupação das autoridades de saúde, em especial com a região serrana. Por quê? Sim, a gente tem algumas rotas previstas para o vírus caminhar, a gente faz um estudo de avaliação de risco, esse estudo ele é feito em conjunto com o Ministério da Saúde, todos os estados do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Fiocruz. Então é um estudo multidisciplinar, ele não é feito por uma única pessoa, é um estudo de avaliação de risco que leva em conta condições ambientais, presença de macaco, clima, relevo, anormalidades climáticas, então ele te dá um número X de risco de determinada região. Então a gente sabe por esse estudo que existem caminhos por onde esse vírus está previsto passar. E a gente percebe que alguns municípios que têm cobertura vacinal baixa tem muito mais chances desse vírus chegar lá e causar um surto muito grande, ou seja, ter um aumento de número de casos humanos. A gente não está vivendo uma epidemia de febre amarela, mas a gente preocupa pelo fato de alguns municípios terem essa cobertura abaixo de 60%, abaixo de 95%. Principalmente municípios silenciosos quanto à notificação de macacos. Estatisticamente, a gente sabe que
Municípios que são muito sensíveis em informar onde está morrendo o macaco, você quase não tem casos humanos. Mas municípios que são silenciosos, onde a gente não tem essa informação, provavelmente vai ter casos humanos, porque a vigilância não tem como saber se esse vírus está ali e não tem como saber onde que ele tem que vacinar essas pessoas. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai procurar o posto de saúde. Então, a gente orienta também que os técnicos vão casa a casa vacinar as pessoas. Mas a gente precisa que a pessoa também ajude e vá até o posto, porque a gente não tem capacidade de chegar em todos ao mesmo tempo. Então, esses municípios se preocupam muito na Serra Catarinense, são regiões muito silenciosas. Alguns municípios da região do Planalto Norte também ainda são muito silenciosos. Extremo Oeste também muito silencioso. Então, são regiões assim que precisam estar muito sensíveis para informar onde que está morrendo o macaco. A gente fica perseguindo eles para poder avisar e orientar as pessoas que busquem a vacina. E falando em vacinação, ela é, na verdade, o principal meio de combate à febre amarela, é fundamental. A nossa equipe preparou uma reportagem, a Michele Todescato, que é a nossa repórter, ela foi até uma unidade de saúde em Palhoça para saber como é que está a vacinação. Dá só uma olhada. A bebê Liege tem apenas 1 aninho e 6 meses, mas já soma algumas vacinas na sua carteirinha. Uma delas é a da febre amarela. A mãe Júlia Verardi conta que tem muito cuidado quando o assunto é prevenção da saúde. Desde quando ela nasceu, a gente faz o acompanhamento certinho. Eu acho muito importante o cuidado para proteger ela dos vírus e bactérias. Então, essa é a nossa última vacina, agora só com 4 aninhos. A única forma de prevenção contra a febre amarela é a vacina. Desde julho de 2018, todo o estado de Santa Catarina é considerado uma área de recomendação de vacina. O público-alvo para a vacinação são crianças a partir de 9 meses de vida até adultos com 59 anos de idade. A vacina está disponível durante todo o ano nas unidades de saúde dos municípios. Ela é ofertada de forma gratuita, administrada por via subcutânea e raramente apresenta efeitos colaterais adversos. A campanha foi, na verdade, intensificada a partir do ano passado, como já tivemos casos suspeitos no ano passado, e segue durante todo o ano 2020 agora. A procura da população, a gente repara que a partir do momento que a gente intensifica a divulgação na mídia, a procura nos postos de saúde ela aumenta. No entanto, há uma sazonalidade entre esse intervalo aí que a pessoa acaba se acomodando e deixando de procurar, né? Muitas pessoas ainda não se vacinaram contra a febre amarela aqui no estado. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A partir do momento que se encontrou macacos mortos, né, que o macaco não transmite, o macaco é um amigo nosso, ele vai dizer onde está circulando o vírus da febre amarela. Então, a partir do momento onde que morreu macacos, então a Secretaria do Estado, na sua vigilância epidemiológica, né, vigilância em saúde, eles nos orientam para aumentar a demanda. Então, está enfatizando as consequências da febre amarela, dos óbitos, a vacina que previne. Renata, então, só para reforçar, né, quem é que precisa se vacinar contra a febre amarela? Então, todas as pessoas acima de 9 meses de idade, elas devem se vacinar. Existe um grupo acima de 59 anos que precisam, às vezes, procurar uma assistência médica para avaliar sua condição de saúde, para ver se podem ou não vacinar. Porque, às vezes, tem pessoas com comorbidades, né, com pessoas com HIV ou com doença autoimune, e que tem uma certa restrição a tomar vacina, que não pode. E pessoas mais idosas também, dependendo da sua qualidade imunológica, pode ou não a tomar a vacina. Mas a vacina está disponível para todas as pessoas acima de 9 meses de idade, gratuita, não tem falta de vacina, o estado está muito abastecido com vacinação. O que pode acontecer é uma demanda superior àquilo que se espera e localmente terminar naquele posto, mas é porque aumentou a procura, mas o estado está abastecido com vacina. É importante que as pessoas, então, procure o quanto antes o posto de saúde para se vacinar, enquanto os estoques, então, estejam confortáveis, né? E, na verdade, para a gente esclarecer, né, a dúvida sobre quantas doses que a pessoa deve tomar.
O Estado, ele preconiza, o Estado, o Brasil, toda a orientação que é da Organização Mundial de Saúde, que é uma única dose. Então, basta uma única dose da vacina para estar prevenido para o resto da vida toda. Então, existem algumas condições em que precisa de um reforço, mas são questões de criança, né? Uma faixa etária menor, mas tudo o posto de saúde sabe orientar e em perfeitas condições não tem problema nenhum. E é importante ter esse registro na carteirinha, porque se você se vacinou e não tem esse registro, o que faz? Aí é considerado não vacinado. Aí vacina de novo. Aí vacina de novo. E não tem nenhum problema. Tem que ter um intervalo de 30 dias. Né? Então, se a pessoa ela fala assim, eu vacinei semana passada, mas eu não tenho a carteirinha de vacinação para comprovar. Então, é recomendado que essa pessoa espere um tempo, um intervalo e depois ela se vacine. Até porque para viajar para determinados lugares é obrigado ter a vacinação, né? E as pessoas que não estão vacinadas ainda, que vão procurar, né, que a gente espera que procure, ou as pessoas que não podem se vacinar, que usem repelente. Então, assim, é uma outra forma de proteção, porque tem pessoas que não podem tomar vacina, então tem que usar repelente. Agora, por que a gente está vendo aí na mídia o tempo todo, a situação é preocupante, são feitas campanhas, a população é alertada, mas mesmo assim a vacinação ainda é abaixo do esperado? Sim, é um fato que preocupa, a gente ainda não consegue entender, porque está sendo veiculado em várias mídias sociais, televisão, vários veículos de informação, a gente tem alertado há anos que as pessoas têm que buscar a vacinação, mas infelizmente a procura é baixa. Então, o que a gente tem estimulado? O Estado lançou um plano de ação ano passado, para as equipes de vigilância, de imunização e casa a casa, principalmente na população exposta, que é a que mora próxima da borda de mata. Então, muitas equipes já saíram em campo, já bateram de casa em casa e vacina no ato. Então, isso ajudou bastante a aumentar a cobertura vacinal de alguns municípios. Então, se a gente não tivesse feito essa antecipação de ações, como a gente vinha alertando desde o dia anterior, talvez a nossa condição hoje seria bem pior. Então, hoje a gente está numa situação, ao olhar de vigilância, não tão grave, porque a gente se antecipou, o Estado se antecipou em várias ações. De intensificação de vacinação, de ampliação, de disponibilização de vacina em todos os postos de saúde. Então, isso ajudou o Estado a ficar um pouco mais tranquilo nesse verão. Não significa que a gente tenha que relaxar, não significa que as pessoas não devam mais notificar macacos, pelo contrário. Onde o vírus passou, ele tende a não passar mais, mas ele vai procurar outro caminho. Então, a gente precisa ainda saber manter o sistema de vigilância bem sensível. E a vacina é super rápida, né, Renata, é subcutânea. E eu quero saber de você o seguinte, a partir do momento que a pessoa é vacinada, em quanto tempo ela está imunizada? A vacina ela demora 10 dias para que a pessoa, então, ela tenha o seu sistema imune adequadamente, assim, apto, né, para responder. Então, antes desse período, se ela for viajar ou for se expor numa área onde tem circulação viral, ela ainda tem que usar repelente. Então, ela não tem ainda o sistema imune para o vírus da febre amarela nesse período de 10 dias. Então, nesse tempo, tem que usar repelente. Somente depois de 10 dias é que aí ela fica protegida. E a partir do momento que a pessoa ela pega a febre amarela, em quanto tempo essa doença se manifesta? De 3 a 6 dias, a partir do momento que ela é picada por um mosquito, ela pode dar esse quadro agudo. E a partir do momento que ela sabe que no seu bairro, na sua cidade, está morrendo macaco e ela está com um quadro desse clínico de febre, dor no corpo, dor abdominal, náusea, ela tem que procurar imediatamente um posto de saúde. Como eu falei, é uma doença muito rápida, de evolução rápida e grave, que pode levar ao óbito mesmo. E qual é o tratamento para a febre amarela? Não existe tratamento para a febre amarela, então é uma doença viral, então ele tem que completar esse ciclo dele, é o ciclo natural do vírus, né? Então é suporte mesmo, a pessoa tem que ficar internada no hospital, alguns vão demandar de leito de UTI, que é um outro fato muito importante, que a gente alerta a população para se vacinar, porque se a gente tem um número muito grande de casos de febre amarela, a gente não tem leito de UTI para suportar toda essa demanda. Então é um esforço contínua. A febre amarela ela não é um trabalho só da saúde, ela é um trabalho de todos os níveis, né? Tanto de saúde, de meio ambiente, da população, em contribuir nesse auxílio também, de também fazer sua parte de buscar a vacinação, de controlar os focos de Aedes aegypti, né? Para não ter essa possibilidade de introdução urbana. Então é um esforço de todas as esferas, não só da saúde. E comparando Santa Catarina com os demais estados do Brasil, a nossa situação é a pior?
Não, é uma situação que foi muito bem elogiada, né, por outros estados, inclusive pelo Ministério da Saúde, pelo fato da gente já ter se antecipado em algumas ações. A gente já sabia do que ia acontecer, a gente se antecipou em várias ações, já prevendo esse aumento do número de epizootias. Então, para a gente que trabalha ali internamente, pelo número de mortes de macacos que a gente já está tendo, era para a gente ter muito mais casos humanos, o que não está concretizando, significando que as ações estão sendo efetivas. Né, somado ao estudo de avaliação de risco, porque a gente pôde prever os caminhos e a gente pôde focar exatamente aonde a gente deve, então, focar a vacinação, onde que a gente deve focar em informação. E parceria também com os setores extra-saúde, a gente fez bastante o ano passado. Né, extensionista rural, pessoal que faz trilha, montanhismo, a gente fez parceria com várias federações de montanhismo e isso ajudou bastante, porque a vigilância não está o tempo todo em campo. Né? E o que acontece lá no meio do mato, muitas vezes a gente não vê. Quem poderia ver e quem pode ver é o pessoal de trilha, que faz montanhismo, o pessoal que faz pesquisa, extensionista rural. Então a gente fez muita parceria com esse público, que ajudou muito a nos informar onde que estava morrendo o macaco e a gente também pôde antecipadamente já descobrir quais eram as áreas que iam ser afetadas. E qual é a previsão de vocês? É de que a situação ainda piore um pouco antes de melhorar? Agora a gente está no período sazonal da febre amarela, então é muito natural que se espere um número muito elevado de mortes de macacos. Ainda a gente está começando a ter amplificação, a gente ainda tem mais uns 3, 4 meses aí pela frente de verão e de chuva intenso. Uma vez que o vírus entrou no estado de Santa Catarina, ele vai demorar para sair daqui, então no verão que vem a gente espera de novo casos de macacos morrendo, menos ainda de pessoas doentes, porque a gente espera que as pessoas se vacinem. Porque a gente diz assim que enquanto tem combustível para queimar, o vírus não vai embora. O que seria esse combustível? Pessoa sem vacina e macaco suscetível. Então o vírus chegou aqui e encontrou um meio propício para amplificar, né? A gente tem uma fauna muito abundante de macaco, bugio em vários municípios, é um animal muito sensível, ele morre praticamente no mesmo dia que é infectado, é uma morte muito aguda. E é realmente assim, a gente diz que cai igual banana, né? Vai morrendo um macaco aqui, quando tu olha tem outro ali na frente morrendo. Então, febre amarela não chega sem fazer barulho, ela vai matar um monte de macaco. Deixa sinais, né? Ela deixa sinais. Então, espera-se que depois de maio, por aí, quando começa o inverno, dê uma acalmada, porque entra o frio, diminui a atividade do mosquito, mas não significa que acabou, porque a gente teve o ano passado caso humano em pleno inverno. Né, que foi no mês de junho. Então, a febre amarela continua durante o ano todo, com menos intensidade. Quando vem o verão que vem, de novo ocorre esse movimento. É né, importante estar em alerta sempre, então, Exatamente. Não baixar a guarda, né? Então, a previsão, como no nosso boletim a gente lança de 15 em 15 dias, tem lá o nosso mapa, existem algumas áreas previstas para o vírus chegar entre maio e abril desse ano. Pode ser que não ocorra essa amplificação intensa como a gente está vivenciando agora para alguns municípios, mas no verão que vem se espera que retome essa atividade de amplificação. Evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti também ajuda no combate à febre amarela, né? Ajuda a não reintroduzir em ambiente urbano, que a gente não tem febre amarela urbana desde 1942. Então, a gente precisa também do apoio da população. A saúde, a gente não consegue abraçar tudo ao mesmo tempo, sem a ajuda da população. O papel da população é fundamental, em todos os níveis, né? Tanto na notificação de macaco, a gente sempre tem a população envolvida. Então, é muito importante esse papel da população, imprescindível. Para a gente encerrar a entrevista, então, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas em casa com relação à febre amarela? Por favor, vacinem-se o quanto antes, né? A gente não quer uma doença muito séria, muito grave. Para quem viu casos reais de febre amarela e que evoluíram para casos graves, é bem complicado, é bem difícil lidar com casos assim. E então a gente pede à população que busque a vacina o mais rápido possível, não maltrate os macacos, que eles são os nossos amigos, sem eles a gente não tem como proteger a população. Renata, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, por trazer para a gente aqui tantas informações relevantes com relação à febre amarela, então que as pessoas em casa realmente elas se conscientizem da importância de se vacinar. Obrigada. Obrigada. E assim então a gente vai terminando o programa Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência e até uma próxima.